Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Hoje vamos falar sobre o significado que eu penso que é sobre o número 666, que simboliza exatamente Yavanim. Neste momento, convido-te a ver os outros vídeos anteriores, se ainda não os viste. O primeiro tem como título A Besta do Apocalipse. O segundo é o número 666. O terceiro é o número 7. E o quarto é exatamente Gematria. Se já viste os 4 vídeos, então estás preparado para este quinto vídeo. Como sabes, muito tem-se falado sobre o número 666 e o seu significado. E como também percebeste nos outros vídeos, eu dou este significado exatamente ao nome, que neste caso o 666 seria o número do nome da besta, que eu considero que é um povo. Então hoje vamos ver exatamente que povo é esse, ok? Yavanim. Como tu podes ver aqui nesta imagem, não é? Consegues ver aqui duas palavras hebraicas. Uma significa exatamente Yavan. Na última aula já falamos sobre esta palavra Yavan, que está relacionado com a Grécia. E aqui temos Yavanim, ok? Que vamos ver exatamente o que é que significa. Mas obviamente que está relacionado com a Grécia, possivelmente são os gregos, não é? Então, se bem se te recordas, na última aula nós falamos sobre o Yavan, que com a letra sofite, que este Nuno sofite, dava exatamente 616, e sem a letra sofite dava o número 66. E como eu dizia, temos 66, só faltam 600. Okay? Portanto, com a ideia exatamente da palavra que surgia em grego, com os respectivos valores numéricos, dava exatamente o número 600. E nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 10 e versículo 4, que os filhos de Yavan, o Javan, são exatamente o Elishá, o Tarsis, o Kitim e o Dodanim. Okay? Estes eram os filhos do Yavan. E também vimos que Yavan significa exatamente Grécia, a Grécia. Ainda hoje, se fores a Israel, ou se leres em hebraico, eles dão exatamente o nome da Grécia como sendo o Yavan, que era o filho de Afete, neto de Noé. Okay? Antes de eu agora referir o que é o símbolo do número 666, gostava de fazer aqui uma pequena explicação daquilo que eu penso sobre o hebraico. Desde que eu comecei a aprender hebraico, eu percebi, e isto porque eu levo o hebraico como uma língua de raciocínio lógico, tal e qual como uma linguagem matemática, ok? E se calhar por causa disso é que eu sempre levei o hebraico com esse significado. E eu ao ler o hebraico eu percebi, sem nunca ninguém me dizer nada, que possivelmente existiriam letras a mais que teriam sido colocadas posteriormente no texto sagrado. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, a palavra Elohim, que encontra-se no primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim, este Yud que aqui está, esta letra pequenina que é o Yud, para mim, no original, quando foi escrita, esta letra não existia. E escrevia-se exatamente desta maneira que está aqui. Portanto, este Yud que está aqui é aquilo que nós chamamos de uma mãe de leitura. Depois, mais tarde, eu vim a perceber que de facto assim era. Portanto, este Yud que aparece na palavra Elohim foi colocado posteriormente para tornar o hebraico mais legível ou mais para que os outros leitores que não eram israelitas percebessem o hebraico. Okay? Isto é, se isto é um I, então aqui estaria Elohim. Ok? Então este Yud foi colocado posteriormente, que não corresponde, portanto, que no original não estaria. Assim como estes pontinhos também não estariam na palavra logo no seu início. Sendo assim, para se formar o plural de algumas palavras em hebraico, ok? E muitas pessoas dizem que isto é uma palavra em hebraico, plural em hebraico,
Tá bem? Depois, uma vez, poderíamos falar sobre o que é que significa o plural em hebraico, ok? Mas não vamos alongar o vídeo. Mas muitas palavras em hebraico, no seu plural, é só acrescentar a letra mem sofit, ou então este yud com este mem sofit, ok? Algumas palavras em hebraico bastaria acrescentar a letra mem sofit, que é exatamente esta letra, que tem valor de 600 no final da palavra. Este caractere, como tu vês aqui, tem exatamente o valor de 600, ok? Tem o valor de 600. Portanto, esta letra, o mem sofit, tem o valor de 600. Sendo assim, o plural de Yavan, está aqui escrito Yavan, seria Yavanim. E agora repara, como o nun deixa de ser sofit, ok, e passa a ser um nun normal, já temos aqui o valor de 666. Repara, o Yud tem valor de 10, depois podes consultar a tabela, só para não ir lá atrás. Portanto, o Yud tem valor de 10, valor numérico. O Vav tem valor de 6. O Nun, que não é o Nun Sofit, tem valor de 50. E depois o Mem Sofit tem um valor de 600, que dá exatamente 666. E foi isto que eu fiz. Ok? Agora eu diria para mim, bem, se Yavan é a Grécia, então este Yavanim seriam os gregos, mas eu nunca imaginei que os gregos se escrevesse desta forma, muito menos que eles se encontrassem nas Sagradas Escrituras. Okay? Mas gostava de fazer aqui uma referência. Em gematria, okay, ou gematria, pode ser das duas maneiras, existem muitos cálculos onde não é usado o valor de 600 para o mem no final das palavras. Por exemplo, há muitos cálculos em gematria que não usam mem sofit com o valor de 600, mas sim o outro valor para o mem. Mas em grego, no versículo 18, se tu te lembras no original grego, é usada a letra com o valor de 600. E parece-me aqui mais uma pista ou uma evidência de que, de facto, devemos usar o mem sofit com valor de 600. Com esta dedução em mente, e sem saber se a palavra existia, okay, nunca imaginei que ela pudesse existir, fui à procura da mesma na Bíblia. Isto é, sem eu saber se esta palavra existia ou não, eu fui à procura na Bíblia a ver se ela existia, porque eu para mim sempre tive na ideia de que a interpretação do número 666 estaria na Bíblia. Ok? Não podemos esquecer que em hebraico muitas palavras com significados diferentes escrevem-se da mesma maneira. Porquê é que se escrevem da mesma maneira? Porque elas às vezes escrevem-se da mesma maneira, mas dizem-se de maneira diferente dependendo do contexto onde ela está inserida. Okay? Ora, relacionando esta palavra com os filhos de Yavan, neste caso os gregos, eu encontrei apenas um versículo na Bíblia hebraica onde ela se encontrava. E onde ela se encontra. Ela está no livro de Joel, capítulo 3, versículo 6. E está aqui. Joel, capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos. Eu tenho aqui na tradução João Ferreira de Almeida, ok? Aqui, também vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, aqui gregos, para os apartar para longe dos seus termos, gregos. E no original está exatamente gregos. Ra e Avanim. Ra e Avanim. Bem, mas tu podes dizer aqui, mas aqui não está o Yavanim tal e qual como você disse, ok? Mas vamos já lá chegar. Gostava só de fazer aqui uma referência, aqui na Bíblia de Jerusalém, que diz assim: Vós que vendestes os filhos de Javã, que é os Yavã, os filhos de Judá e de Jerusalém, para os afastá-los do seu território. Aqui está filhos de Javã, mas como tu podes ver aqui no original, na Bíblia hebraica, está exatamente Ra e Avanim. Não está Yavan, mas sim Yavanim. Ok? Portanto, é aos filhos dos gregos. E eu só encontrei a palavra Yavanim
uma única vez na Bíblia. E está no livro de Joel, capítulo 3, versículo 6. Bem, mas tu podes dizer aqui, mas aqui não está Yavan. Vou-te dar a explicação. Ou a possível explicação. Na palavra Ha-Yavanim, estás a ver aqui Ha-Yavanim, a segunda letra Yud, porque tens aqui duas letras Yudes, temos aqui um Yud, este aqui, e temos aqui outro Yud. Okay? Temos aqui dois Yudes. Este segundo Yud que está aqui a preto não faz parte do texto original. Ele aparece exatamente como uma mãe de leitura. E a primeira letra, que é o Re, é o artigo definido, que é exatamente os gregos. Okay? Os gregos. Então, as letras que estão aqui mais clarinho são exatamente aquelas que aparecem aqui em cima quando eu fiz os cálculos para o número 666. Ok? Portanto, eu encontrei apenas uma vez esta palavra na Bíblia e mesmo assim ela tem outras letras. E agora faço-te aqui a seguinte observação. As mães de leitura, Vav e Yud, portanto temos aqui duas mães de leitura, e existem mais mães de leitura, mas estas duas, foram introduzidas no meio de algumas palavras nos textos sagrados após o exílio. Qual é este exílio? Exatamente o exílio babilónico. Okay? Depois de eles virem do exílio da Babilónia, eles começaram a acrescentar estas mães de leitura nos textos sagrados. Tentei encontrar a palavra Yavanim, tal e qual como ela aqui está, em textos mais antigos do livro de Joel em hebraico, mas nunca encontrei nada. Portanto, nunca encontrei nada. Isto é, encontrei várias em textos hebraicos, mas da maneira como está escrito aqui em cima, nunca desta maneira. Ok? Tentei encontrar nos manuscritos do Mar Morto e o resultado foi o mesmo. Foram horas e horas a pesquisar hebraico nos manuscritos do Mar Morto. Ok? Experimentei bastantes, mas nunca encontrei nada. Se existe algum manuscrito com o livro de Joel ou parte do livro, eu nunca tive acesso ao mesmo. Okay? E desafio alguém que possa ver este vídeo ou encontrar a minha teoria para ver se consegue encontrar exatamente nos manuscritos do Mar Morto algum texto antigo do livro de Joel onde não apareça este segundo Yud, porque o artigo definido ele vai aparecer sempre, o que seria interessante, não é? Encontrar um manuscrito onde este Yud não estivesse presente. E a observação que eu faço é que é muito estranho ter encontrado apenas um versículo com o suposto nome da besta no Primeiro Testamento. Ok? Só apenas um. Escrito, na sua maioria, em hebraico. Porquê? Porque há algumas partes, muito poucas, escritas em aramaico. E esse versículo se encontrar num livro profético. Ok? Portanto, o livro de Joel, que é um dos livros mais pequenos da Bíblia, e para mim um dos mais difíceis de ser entendido. Okay, eu acho que nunca ninguém conseguiu entendê-lo na sua plenitude. Encontrar-se exatamente aí o nome da besta. Okay? Portanto, achei muito, muito curioso, muito estranho. E isso mostra-me que, e como eu já disse várias vezes, como eu não acredito em coincidências, não é? E Deus tem sempre a sua providência divina. As probabilidades são muito altas para isto ser uma coincidência. E eu até digo que caso esteja certo, okay, que também certeza não tenho, posso dizer, não é, que o nome da besta estava bem escondido. E eu até uso aqui uma brincadeira, que eu digo que o Mestre, Jesus, que foi aquele que revelou o Apocalipse ao apóstolo João, gosta de brincar. Porquê? Porque repara, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, não na hebraica, nem na Bíblia de Jerusalém, a palavra Yavanim aparece exatamente em Joel 3.6. Olha, repara, 3.6 é exatamente o número 666. É uma coisa mesmo curiosa. Portanto, 3.6, 666. É certo que em algumas Bíblias não aparece no 3.6, mas sim no 4.6. Mas em algumas aparece o 3.6. No segundo Testamento existem vários versículos com a palavra Yavanim. Ok? Portanto, se fores ver
no Segundo Testamento existem vários versículos com a palavra Yavanim, mas estamos a falar do hebraico moderno. Okay? Portanto, no hebraico moderno, neste caso do Segundo Testamento, que eu chamo de Novo Testamento, aparece exatamente a palavra Yavanim, mas não é o original. E tens aqui alguns versículos onde podes encontrar exatamente esta palavra Yavanim, só que, como tu sabes, o Segundo Testamento foi escrito em grego. Portanto, aqui não estaria no original. Okay? E, obviamente, aparece com este segundo Yud, que é exatamente uma mãe de leitura. Okay? Tentei encontrar esta palavra na Bíblia, mesmo no Segundo Testamento, e encontrei em Lucas, no capítulo 13 e versículo 30. Mas eu penso, nos meus humildes conhecimentos, que isto não está relacionado com a palavra Yavan. Portanto, diz e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, que é Ionam, e Ionam de Eliakim. Okay? Eu penso que não está relacionado com os Yavanim. Penso eu, não sei. Okay? Está aqui. O que é certo é que esta palavra existe na Bíblia. E se fizer a gematria desta palavra, dá exatamente 666. Só que nós estamos a falar no Segundo Testamento, que foi escrito em grego. Portanto, penso que por aqui não teríamos a resposta. Okay? Mas no hebraico, sim. No hebraico, aquilo que eu expliquei sobre o livro de Joel, sim. Aí sim. Okay? Então, pelo descrito, pode-se dizer que o método usado para encontrar o nome da besta foi: vamos calcular os valores correspondentes aos nomes existentes na Bíblia e verificar o nome que dá 666. E foi exatamente isso que eu fiz. Okay? E repara que aquilo que eu depois vou-te mostrar mais à frente, eu vou-te mostrar que eu parei exatamente nos filhos de Yavan, ou neste caso nos filhos de Yafet e nos filhos de Yavan. Porquê? Porque quando eu encontrei o número 666, eu não fiz mais do que aquilo que... porque na minha ideia eu penso que encontrei exatamente o significado do número 666. E a matemática garante que existem muitas somas onde se pode obter o número 666. Portanto, a minha amiga, a matemática, garante-me que com a gematria eu posso ter muitas palavras a dar o número 666. Isso a matemática garante-me isso. Okay? Como é de se imaginar, eu não fiz os cálculos para todos os nomes existentes na Bíblia. Ok? Portanto, eu, como já te disse, quando eu penso que encontrei, não é, nos filhos de Yavan, eu parei. Ok? Mas já tinha feito um estudo prévio da besta do Apocalipse. Isto é, para mim, quando eu estudei a besta do Apocalipse, e eu tinha feito isto antes, para mim, a besta do Apocalipse sempre foram os gregos. Okay? Sempre tive essa ideia de serem os gregos. E mesmo sem ter em mente o que tinha concluído sobre a besta, okay? Porque eu fui procurar, esquecendo tudo o estudo que tinha feito, e procurando saber quem eram exatamente estes mesmos Yavanim, por incrível que pareça, tudo se encaixou na perfeição. E como eu continuo-te a dizer, como eu não acredito em coincidências, não é? Foi muita coincidência eu achar que eram os gregos, e exatamente a palavra gregos em hebraico, em gematria, dá exatamente 666. É muita coincidência. Okay? Para mim, o significado do número 666 é exatamente o nome da besta do Apocalipse, que é exatamente, que neste caso é o número do nome da besta, que é exatamente os Yavanim. Então, os Yavanim são exatamente os filhos de Yavan, isto é, os gregos. Para mim, a besta do Apocalipse são exatamente os gregos. E é aqui que eu penso que encontrei a explicação do número 666. Então eu vou-te mostrar aqui mais uma vez o meu trabalho que eu fiz em Excel, okay? Onde eu fiz para todos os filhos de Noé, fiz para os filhos de Noé, mas para os netos fiz só para os filhos de Yafet, mas também fiz para os bisnetos de Noé, filhos de Jafé, ok? Os bisnetos de Noé,
que são estes 3 que estão aqui, e estes 4 que estão deste lado, que são os filhos de Java, que é muito curioso serem 4, ok? É muito curioso. Um dia mais tarde devemos falar sobre isso. Estes 3 aqui não sei porque é que são só 3, ou porque é que só estão registados estes 3, mas estes 4 eu penso que a explicação é muito clara. E depois não fiz para os outros, não é? Para os outros bisnetos, porque pelo menos nos versículos que eu li do Gênesis, não tem os filhos dos outros filhos de Jafé. Okay? E então, se tu gostaste desta aula e deste vídeo, okay, então convido-te a inscreveres neste canal, a compartilhares este vídeo, a acionares as notificações para receberes exatamente informações sobre o nosso canal e a compartilhares tudo aquilo que nós temos feito até agora. Então, tudo de bom para ti.